talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Olá, telespectadores. Estamos iniciando aqui na TV Bandeirantes mais um programa Live News, um programa que veio para fazer a diferença na televisão brasileira, sempre com opiniões, sugestões e soluções, né? Eu quero aproveitar, antes de chamar os nossos convidados e o nosso Luiz Augusto Lara, que nós dividimos o programa aqui junto, fazer uma reparação, digamos assim. Não sei se está certa a palavra, mas vamos por aí. Nós fizemos um programa semana passada, muito bonito, programa maravilhoso, que trata da alma, do coração, que é a adoção das crianças, né? As crianças que estão aí nos orfanatos, enfim, com a doutora Sinara, do Ministério Público, com a doutora Nara, da Justiça, com convidados especiais. E eu acho que eu não consegui me explicar corretamente, mas eu quero deixar bem claro o seguinte aos nossos telespectadores. Eu não sou homofóbico, eu não tenho absolutamente nada contra a adoção por parte de homossexuais de crianças em orfanatos, até porque, telespectador, se você não sabe, eu vou lhe dizer agora. Eu tenho um filho homossexual e o meu filho está preparado, qualificado, educado e tem amor para construir a vida e ajudar uma criança de orfanato. Então, só para deixar bem claro aqui, mais uma vez, que eu não tenho absolutamente nada contra a adoção de crianças por parte de homossexuais. Para mim, o que importa é a felicidade e a segurança das crianças. Parabéns, meu. Luiz Augusto Lara. Parabéns. Eu acho que foi mal interpretado aí. Eu me expressei mal, de repente. Eu acho que, me expressei mal. Eu acho que isso sempre engrandece as pessoas, Milton. A gente poder reparar, a gente poder ter a humildade necessária para, se alguém se sente ofendido, a gente poder também pedir desculpas e... Aliás, me perdoa aqui. Pois não. Eu quero pedir desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas, tá? Peço desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas. Pronto. Muito bem, então vamos direto, e a nossa pauta hoje é boa, hein? A vida anda e a pauta é muito boa. Nós estamos aqui um programa com especialistas do maior quilate. O vice-presidente, mas que na verdade é presidente do CREMERS, que... Foi presidente e agora é o Dr. Carlos Isaia, hoje é o... Exatamente, mas nós tratamos ele como presidente porque foi presidente, está sempre na linha de frente e aí também faz essa parte da comunicação muito bem, que é o Dr. Eduardo Trindade. Muito obrigado pela presença num tema fantástico, né? Que é o tema que trepidou o Brasil essa semana, que é a questão da vacina. Você vai se vacinar? A vacinação vai ser em massa? Qual é a melhor vacina? Bom, está aqui para responder isso o presidente do CREMERS, também estará aqui o presidente do CIMERS, do Sindicato Médico, e o presidente da ANRIGS, as três maiores lideranças da medicina gaúcha, né? E grandes lideranças da medicina brasileira. Dr. Eduardo Trindade, nosso vice-presidente, é uma honra ter o senhor aqui nessa bancada. Doutor Lara, eu fico muito feliz agora com o convite dos senhores para estar aqui presente, do Milton Cardoso também. É uma satisfação e uma honra estar aqui, prestar esses esclarecimentos para a sociedade. Essa tentativa de todo mundo ser rotulado, se é a favor ou contra, realmente não engrandece o debate, não engrandece a opinião pública. Quem está nos assistindo não fica esclarecido e fica cada vez mais na dúvida e acaba tendo que escolher: eu sou do time a favor ou sou do time contra.
Então, para prestar esclarecimentos, eu fico realmente muito feliz com o convite, muito feliz com o tema também escolhido. Lara, eu posso chamar de Lara, claro, porque certamente é um amigo que essa caminhada foi uma das pessoas que eu conheci agora nessa caminhada institucional. Que bacana. Bem-vindo. O Lara, eles confundem o Lara, que é o seguinte, tem o Lara político e tem o Lara profissional, que é publicitário, radialista e bacharel em Direito. Então, o Lara do Live News não é o presidente da Assembleia. Então, eu vou falar o porquê eu posso chamar o Lara de Lara. Ganhei uma camisa do Grêmio Bagé. Nossa, esse é dos bons, é abelhão, cara. O cara é abelhão. Mas recebi ali de dois uma crítica, um outro bagense famoso, do Dr. Calil, lá da Santa Casa, chegou, pô, mas não é esse o time certo, Bagé? É o Guarani. Ele me manda uma mensagem aqui no Instagram, não, pô, mas esse não é o time certo de Bagé, te deram a camisa. É uma peleia, o Baguá é uma peleia. Lara, eu só queria fazer uma observaçãozinha que eu acho que é importante a gente não esquecer, que a semana que está fechando, agora nós estamos no sábado, domingo tem a reprise do nosso programa depois do Canal Livre, mas é uma semana importante porque foi comemorado o Dia dos Médicos. Sim. Né? Então eu acho que esta homenagem, né? A partir do dia 18, nada melhor do que nós termos as maiores lideranças da medicina gaúcha aqui, para que você em casa saiba a opinião técnica sobre a questão da vacina. Opinião de vacina não é para político, opinião de vacina não é nem para jornalista. Muito menos. Né? Nem para jornalista. Opinião sobre vacina quem tem que dar é médico. E as lideranças médicas do nosso estado com toda a credibilidade que tem. Mas o Milton está falando que o programa vai ao ar sábado das 11 ao meio-dia, então agora na televisão das 11 ao meio-dia, mas domingo à noite depois do Canal Livre, mas ele também vai pelas redes sociais, Milton. Quem quiser pode nos encontrar no Instagram, @LiveNewsRS, no Facebook, Live News RS, ou no YouTube, Live News. Ou aqui no próprio YouTube da Band, Band RS, Live News no YouTube da Band. Então, nas redes sociais, porque é uma live. Nós estamos aqui também com a nossa plateia virtual que nos acompanha, Milton. Todas a Ana Colovini, o Márcio Vasconcelos, Celso Leite, Camila, a Mara Elizabeth, o Christian, camisa aquela do Christian lá, é do Guarani ou do Bagé? A camisa, aquela eu acho que é do Bagé, parecida com o do Bagé, mas eu acho Christian, que não é Bagé. Não é do Bagé. Não é do Bagé, deve ser né, do Christian? time estrangeiro lá. É o time estrangeiro. Então, olha aí, ó, o Alexandre, a Yara, a Juliana Crefe, a Andressa, a Anitta Gomes, olha que tem de gente aí, o Alexandre lá de Dom Pedrito. Então, o pessoal de todo o Rio Grande do Sul ligado pode participar, é só mandar o seu e-mail aqui, tá? Live News RS, o nosso site www.livenewsrs.com.br e participe da nossa plateia virtual. Ou então pelo Facebook, pode entrar agora, nesse momento, já está o pessoal entrando aqui, já temos aqui pessoas já escrevendo, perguntando já sobre a questão da vacina que será nesse programa. Antes de chamar então os nossos próximos dois convidados, que nós vamos discutir, debater, orientar sobre a questão da vacina, eu também quero chamar a previsão do tempo, porque enfim chegou a primavera. Muito vento, calor de dia, uma refrescadinha de noite, é a primavera do Rio Grande do Sul. Solta aí a previsão do tempo. E esta foi mais uma semana marcada por pouca chuva e temperaturas mais altas no Rio Grande do Sul. Neste fim de semana, o destaque fica para o retorno da chuva em grande parte do estado, com potencial para temporais. Os índices de água no solo indicam que o noroeste do estado foi o mais prejudicado pela falta de chuva, mas embora a chuva retorne este fim de semana, não será suficiente para reverter muito estes índices. Neste sábado, em Uruguaiana, o dia começa com 18 e a máxima é de 33 graus. Em Passo Fundo, mínima de 17 e máxima de 30 graus neste sábado. Em Porto Alegre, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Pelotas, mínima de 16 e máxima de 19 graus. E em Santa Maria, o dia começa com 18 e a máxima é de 32 graus.
Em Porto Alegre, neste domingo, pancadas de chuva, mínima de 19, máxima de 32 graus. Na segunda-feira, a temperatura cai um pouco e a máxima não passa dos 25 graus na região. Em Santa Maria, mínima de 19, máxima de 32 graus neste domingo. Na segunda-feira, a temperatura também cai, com máxima de 24 graus. Em Bagé, mínima de 18 e máxima de 28 graus com pancadas de chuva. Na segunda-feira também chove e a máxima é de 21 graus. Em Santo Ângelo, mínima de 21 e máxima de 33 graus neste domingo. Na segunda-feira, pancadas de chuva com máxima de 25 graus. E em Gramado, mínima de 19 e máxima de 33 graus no domingo. Na segunda-feira, máxima de 24 graus na região. Chegou a primavera. Doutor Eduardo Trindade, vou chamar os seus colegas então, se o senhor me permite. Já estão aqui no Skype junto conosco, doutor Gerson Junqueira, presidente da ANRIGS, e doutor Marcelo Matias, presidente do Simers. Senhores, sejam bem-vindos, um prazer, coisa boa aí, poder fazer esse programa junto com as maiores lideranças da classe médica gaúcha e brasileira, por que não? Aqui no estúdio, Milton Cardoso, doutor Eduardo Trindade, é prazer falar com vocês. Já de imediato, então, né, eu já vou passar a palavra aqui aos nossos convidados, começando aqui pelo Marcelo Matias. Doutor Marcelo Matias, seja bem-vindo, doutor. Olha, é um prazer enorme comigo estar presente não só no programa, na presença de jornalistas tão importantes, mas na presença dessas lideranças que fazem a diferença para a medicina do nosso estado. Dr. Eduardo Trindade, velho parceiro de batalhas, e o Dr. Gerson Junqueira, que está entrando agora, assumindo a ANRIGS após uma vitória nas urnas, e já estamos construindo uma ponte entre todas as entidades para que a gente possa trabalhar junto em nome da medicina e em nome da saúde como um objetivo maior de todos. Que maravilha, doutor Marcelo. Doutor Gerson Junqueira, seja bem-vindo, nosso presidente da ANRIGS. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, junto do Eduardo, junto do Matias. Estou debutando aqui no programa, junto com vocês. Como o Matias falou, eu tomei posse no sábado passado, na presidência da ANRIGS, e espero, a partir de agora, ajudá-los sempre que houver qualquer demanda relacionada à ciência médica, né, que é muito importante nós debatermos, como vocês disseram no início, entre nós, entre os médicos. Olha, que maravilha, e vamos solicitar mesmo, provavelmente seja esse o primeiro programa de televisão, então, que participa o nosso presidente da ANRIGS depois de eleito presidente. Então, eu vou começar aqui pelo nosso presidente, pelo Eduardo Trindade, e vou repassar a vocês. Eu vou fazer uma pergunta, Milton, se me permite, né, para que sirva para os três, e gostaria de ouvir inicialmente a opinião dos três. Doutor Eduardo, vamos lá. O enfrentamento do Covid no Rio Grande do Sul, da Covid, né? O corona e a Covid. O corona é o vírus e a Covid é a doença, é isso? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Mais uma questão semântica do que uma questão científica, né? Mas realmente então, é isso. Vamos lá. De 0 a 10, a sua nota para o enfrentamento dessa pandemia por parte das autoridades, né, governamentais do Rio Grande do Sul. Vamos botar a partir do governador, do presidente. Como é que nós enfrentamos isso na sua visão, de 0 a 10? Que nota o senhor daria para o Rio Grande do Sul em relação a outros estados brasileiros? Lara, essa é uma pergunta realmente bem difícil de responder, mas antes, se me permitem aqui de público saudar e parabenizar o Dr. Gerson Junqueira pela eleição na ANRIGS, mais um colega cirurgião que assume uma entidade importantíssima. Então, gostaria de dar os parabéns agora de público ao Dr. Gerson. Mas, diretor clínico do Grupo Hospitalar Mãe de Deus, né?
Não, o doutor Gerson, né? Eu e o doutor Gerson temos uma formação muito semelhante, o que nos separa é alguns anos, né? Diferença, mas nós dois formados pela URGS, nós dois cirurgiões gerais e nós dois cirurgiões do aparelho digestivo. Agora, antes de responder a pergunta do Luiz Augusto Lara, se fosse para mim a pergunta, eu responderia assim para ele. Que vírus? Se o vírus chegou pouco aqui no Rio Grande do Sul. Olha o Uruguai aqui, o vírus nem propagou quase por aqui. Realmente, de 0 a 10, quanto que foi aqui? Vamos dizer que o Estado passou por está passando por isso com uma nota satisfatória, realmente. O que nós mais temíamos, a classe médica em geral temia, que ocorressem mortes sem assistência médica. Você não houve isso? Isso não houve no estado do Rio Grande do Sul. E não houve, inclusive, houve alguns estados do Brasil, mas em muito poucos. Na maioria dos estados brasileiros não ocorreu isso. Não ocorreram mortes sem assistência médica. Então, dá para se dizer que foi uma nota que o Estado foi aprovado, passou em termos dessa... Um 7, um 8? Vamos entre um 7 e 8 ali. 7 e 8, então tá bem. Acho que seria essa nota, porque a perfeição realmente é difícil. Foi aprovado. Então, foi aprovado. Doutor Marcelo Matias, de 0 a 10, doutor, o que o senhor tem para nos dizer? Olha, eu vou dar um sólido 6. Sólido 6. Isso não é uma coisa negativa, porque eu tenho que admitir uma coisa que foi muito clara para essa pandemia, para todos nós que vivemos do lado do médico e também para todos os gestores. Nenhum gestor tirou nota 10, por uma razão simples. Nós estamos tratando de um vírus que foi desconhecido, que chegou de uma forma que a Organização Mundial da Saúde complicou, aumentando a sua distribuição e dando um conjunto de informações, muitas vezes contraditórias, segue fazendo esse processo. Então, eu dou um sólido 6, sem necessariamente colocar toda a culpabilidade dos 4 pontos perdidos aos governos como um todo. Eu acho que os governos como um todo também foram vítimas da desinformação produzida pela Organização Mundial da Saúde e que segue produzindo. A gente ainda segue todos os dias tendo informações. Um diretor da OMS fala que o lockdown é desnecessário, o seguinte fala que ele é importante, o outro diz que a vacina não vai ser importante, o outro diz que vai ser obrigatória. Então a gente segue com essa dificuldade muito grande de comunicação em relação à OMS. E isso faz com que os governos tenham apanhado um pouco. Eu vou concordar plenamente com o doutor Eduardo, e tenho certeza que o Milton também concorda com essa afirmativa, de que como o vírus teve uma distribuição que foi muito geográfica, ele chegou no Brasil por zonas de forte turismo, Nordeste, Rio, São Paulo, ou de forte comércio com a China, Manaus, e ele foi se distribuindo do ponto de vista geográfico. E isso ajudou o Rio Grande do Sul. Porque, por exemplo, a estatística americana, recém-publicada, isso foi publicado agora pela Universidade da Califórnia, eles demonstraram o seguinte, que no início, as internações, 30% das pessoas que internavam evoluíam para óbito nos Estados Unidos. Hoje caiu para 8%. Ou seja, a gente foi aprendendo no andar da carruagem e isso se deve ao estudo, ao desempenho e tenho que puxar nesse momento o mérito para parte da categoria médica que atendeu diretamente o Covid, que estudou enormemente, se dedicou enormemente e acabou aprendendo, e por isso a gente acabou tendo uma mortalidade menor proporcionalmente no Rio Grande do Sul em relação a outros estados. E eu acho que é importante a gente não entregar esse mérito para o governador, para o prefeito, para o presidente da República, porque ele é um mérito compartilhado por muitas pessoas. Desde a existência de uma rede hospitalar no Rio Grande do Sul melhor do que a média do país, comparável à de São Paulo, até o fato de que nós temos aqui um corpo de médicos realmente muito bem preparado, especialmente nas áreas que foram utilizadas. E só para não perder o debate entre especialidades, eu quero dizer que o atual presidente do Conselho Regional de Medicina e eu mesmo somos ginecologistas, então nas lideranças estamos 2 a 2 entre cirurgiões e ginecologistas. Essas duas especialidades estão dominando hoje em dia a representatividade médica, sabe-se lá Deus por quê. Que maravilha. Doutor Gerson, de 0 a 10, a sua nota para o enfrentamento dessa pandemia no Rio Grande do Sul, doutor Gerson. Eu concordo com o que os dois expuseram, mas a minha nota é 10 com louvor. Talvez a chegada do vírus no nosso estado tenha nos ajudado muito nisso. Eu, como gestor de um hospital privado, pude vivenciar desde os primeiros dias lá de março
todo o enfrentamento, toda a gestão que nós tivemos com essa nova situação, um inimigo invisível, um inimigo desconhecido, em que nós tivemos que criar protocolos, treinar pessoal, treinar a nós mesmos contra uma doença que nós não conhecíamos, notícias que vinham da China, da Europa, em relação à cirurgia, que nós não conhecíamos ainda como nós enfrentaríamos esse vírus, essa doença, e, portanto, essa chegada tardia do vírus no nosso estado nos deu tempo, sim, para que nós pudéssemos nos preparar do ponto de vista logístico para enfrentar a doença. E nós temos números que são números muito, muito, muito interessantes. Então, se nós compararmos o Rio Grande do Sul com o restante do Brasil, nós temos uma mortalidade muito baixa, nós temos um número de pacientes que estão curados muito alta, e nós temos, sim, um enfrentamento, tanto na rede pública quanto privada, eu vejo muito, muito, muito bom. Então, a minha nota, não sei se daria um 10, mas eu daria um 9, com louvor à classe médica e a todos os profissionais, não só médicos, que atuam junto conosco no dia a dia, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, né, que todos nós, para entendermos a doença, para entendermos o desconhecido, olha, não foi fácil, não está sendo fácil, mas os resultados são, olha, muito, muito bons. Na visão da classe médica, nós conseguimos, né, não ficar em recuperação. Fizemos o dever de casa dentro daquilo que se apresentou no momento. E dentro das informações que nós tínhamos naquele momento, né? Porque se aprendeu muito ao longo dessa pandemia, né? Sim, é um aprendizado. A segunda fase é a fase da vacina. Essa semana, como diz o guri da Uruguaiana, só se falou noutra coisa. O Jair Cove que tem essa tirada, só se fala noutra coisa. A vacina ou as vacinas, quais são as principais, digamos aí, que estão no mercado, que estão para abastecer o mercado? Tem chinesa, tem russa, tem Oxford? Quais são as principais, doutor Eduardo? As principais vacinas que têm os estudos demonstrados, são apresentados, inclusive que o Brasil participa de algum desses estudos, principalmente é a vacina inglesa de Oxford, e a vacina Sinovac, aquela vacina chinesa, a vacina chinesa. A Rússia ainda não chegou aqui. A Rússia ainda não chegou de forma adequada aqui, até o governo do Paraná teria assinado um termo de cooperação com o governo da Rússia para ser utilizada, para ser testado, inclusive, do Paraná, só que não se recebeu mais informações sobre essa vacina. Então, quais que estão despontando? Essa vacina chinesa, que gerou um grande debate e discussão essa semana, e a vacina inglesa, né? Bom, parece que aqui está na boca do forno para sair aí é a chinesa, né? É a vacina chinesa por essas declarações lá do Instituto Butantan de São Paulo, né? Eu queria levantar o seguinte para o doutor Marcelo Matias, para o doutor Gerson, para o doutor Eduardo Trindade, é você que está aí do outro lado da tela, eu pergunto para você, em quem você vai acreditar? Para dizer assim, eu quero uma vacina. A pergunta é boa. Eu acho que tem que acreditar na classe médica. E é por isso que eu vou perguntar para o doutor Marcelo Matias. Parece que está saindo aí, doutor, a vacina chinesa. É Sinovac, eu acho que é, né? O Brasil fez esse acordo, não foi exatamente o Brasil, quem fez foi o governo de São Paulo. Existem inclusive denúncias de que esse acordo de cooperação de vacinas foi feito inclusive prévio à existência da pandemia, mas isso eu vou deixar para a obscuridade das redes. De qualquer forma, houve esse atrapalho, no meu entender, da comunicação do governo federal. E a vacina chinesa ela está sendo, sim, validada pelo Instituto Butantan, e eu concordo plenamente com o Milton que isso tem problemas políticos, porque isso acabou se transformando no principal case político do ano corrente, de 2020. Por quê? Porque se a gente for olhar país a país, a pandemia está sendo lidada com uma forma política completamente distinta. A gente sabe, por exemplo, que a OMS, eu insisto, teve uma atuação muito inadequada. E eu gostaria de dizer, por exemplo, que nesse exato momento nós temos uma incongruência política e não técnica em relação à vacina. Se a gente for olhar, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, lá a vacina que está para ser aprovada é a vacina americana da Pfizer.
e o planejamento lá é que no final do ano, lá por dezembro, ela esteja pronta, mas ela começa a ser distribuída em torno de janeiro e ela vai ter uma distribuição mais global ao final do ano, segundo se diz, lá por uma razão política, porque a eleição ocorre daqui a 10 dias, a parte digamos assim, da oposição ao governo federal é contrária à vacina, porque diz que essa vacina foi feita de afogadilho para ter uma resposta à Covid. Aqui, por exemplo, é o oposto. Aqui a gente tem governadores do estado defendendo a utilização da vacina e, portanto, claramente nós estamos tratando de uma vacina que foi politizada. A nossa posição tem sido muito tranquila e é uma posição do ponto de vista científico me parece aceitável. Para que se faça a utilização de uma vacina, tem um conjunto de pré-requisitos. E os pré-requisitos, eles vão incluir obrigatoriamente o fato dela ser imunogênica, porque os estudos que eu, pelo menos, tive contato com a vacina chinesa, ela demonstrou, por exemplo, não ter uma capacidade tão grande de imunidade e a gente não conseguir ter uma noção de quanto é que ela vai produzir de imunidade a longo prazo. A segunda questão é que a vacina de Oxford, por exemplo, teve 2 eventos adversos severos, teve um óbito, mas esse óbito foi no grupo controle, portanto é uma não notícia. Por outro lado, ao que parece, no grupo estudo, teve uma paralisia. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Na prática, a nossa posição é a seguinte: para que seja liberado, tem que passar por todos os testes necessários e suficientes, e já de antemão, aí eu finco o pé na nossa posição e, pelo menos nesse momento, uma diretora da OMS foi favorável à nossa posição de que ela não pode ser obrigatória. Uma coisa interessante, só para a gente trazer para o debate, dentro da vacina chinesa, ela parece produzir menos imunidade justamente nas pessoas de mais idade, justamente aquelas pessoas nas quais a utilização da vacina seria mais interessante. Então, me parece que a vacina é algo que, infelizmente, já foi politizada, já virou um assunto de Congresso Nacional, de debate político e não necessariamente de debate de conclave científico e envolve bilhões de dólares. Eu tenho uma tendência a não colocar o país em torno da minha decisão se eu sou favorável ou contrário à vacina. Eu insisto em dizer que, para mim, mais importante é o resultado científico. Entretanto, na ausência de uma comprovação científica robusta da validade ou não da vacina, o CIMERS vai utilizar a mesma lógica que utilizou com a hidroxicloroquina lá atrás. Vale a independência do médico para fazer a prescrição. Doutor Marcelo, eu estou que nem o presidente Bolsonaro. Essa Sinovac aí, ó, eu não vou nela, mas de jeito nenhum. O Milton disse que vai esperar a vacina russa. Essa que ele vai esperar. Mas o que eu insisto, Milton? O que eu insisto que eu acho que é importante? A liberdade. O médico tem que ter a liberdade de prescrever, o paciente tem que ter um consentimento informado e tem que saber riscos e potenciais benefícios, e ao governo serve oferecer. Ponto final. O resto, no meu entender, é uma coisa que o tempo vai dizer, porque vacina, como sempre, a gente precisa de um certo tempo para ter a certeza dos efeitos. Doutor Gerson, nós temos no Brasil instâncias pelas quais uma vacina precisa passar para ela ser homologada. Então, bom, o Butantan mas ela vai passar, ela tem que passar por Anvisa, ela tem que passar por, digamos aí, uma filtragem muito grande. Essas instâncias para que uma vacina seja legalizada aqui, seja aceita no Brasil, elas são todas confiáveis ou nós temos aí que confiar desconfiando? Como é que funciona isso, doutor? Tudo que é novo assusta, mas nós não podemos pensar que tudo que envolve saúde ou envolve dinheiro tenha viés político, né? Se é assim, a gente não faz vacina nenhuma, nem da HN1, nem de nenhuma outra. Eu penso assim, que para se chegar à aprovação de uma vacina, para se ter a chancela da OMS, apesar de todos os problemas que a OMS demonstrou ao longo da pandemia, as vacinas precisam passar por diversos testes, por diversas etapas até serem aprovadas. Tem a etapa pré-clínica, em que tem quase 200 de vacinas inscritas na OMS para serem testadas, e tem a fase clínica, que é a fase que nós temos essas 3 que nós comentamos agora, que estão nesse momento. Fase clínica 1, 2 e 3, onde se vê segurança em seres humanos, efeitos adversos,
eficácia na fase 2 e em grupos maiores, em grupos populacionais maiores, na fase 3, a eficácia comprovada dessa vacina. Ora, tudo isso precisa ter um regramento muito grande e qualquer uma dessas vacinas que nós comentamos, para ser aprovada, ela terá cumprido essas etapas rígidas de segurança. Quer dizer, não vai ser a Coronavac, vacina, se vai ser a da Pfizer, se vai ser a da AstraZeneca, vamos ver. Né? Mas todas elas deverão chegar em breve, a gente não sabe ainda o tempo que isso vai demorar, pode ser 2 meses, 4 meses, 6 meses. Existe, depois de aprovada, o tempo de produção de milhões e milhões e milhões de doses, e depois existe o período de distribuição, quando essas vacinas serão distribuídas ao longo do mundo. E, digamos que aqui o governo federal, o governo estadual, o municipal adquira essas vacinas e faça a distribuição delas. Entendi. A questão toda e o viés político é que, quando o Dória e o Butantan fazem um acordo com a Sinovac para ampliação do seu parque industrial, para a produção de grande número de vacinas ao longo do ano de 2021, 100 milhões de vacinas, se estima que o Dimas Covas, que é o diretor do Butantan, diz que conseguirá produzir isso até o segundo semestre de 2021. Ora, isso, claro que nos causa estranheza, mas se a vacina foi aprovada e passou por todos os testes, eu tenho que reconhecer que ela é segura. Isso à vista da ciência médica. Bom, eu queria falar, eu vou passar aqui ao doutor Eduardo, mas no próximo bloco eu quero falar sobre os efeitos colaterais possíveis, enfim, da vacina. Mas antes, doutor Eduardo, o senhor gostaria de fazer uma colocação? Sim. Só resumindo, para quem está nos assistindo, funciona o seguinte. A Anvisa tem critérios, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem que preencher inúmeros critérios para liberar ou não um medicamento a ser utilizado dentro do território nacional. Independente da marca que for, se seja AstraZeneca, se seja da Pfizer, se seja da Sinovac, ela tem que preencher todos aqueles critérios e tem que apresentar aqueles dados. O que é o método científico que todo mundo fala? Tem que ser baseado em critérios científicos. É ser reprodutível aquelas informações. Então, se ela for reprodutível, apresentar segurança, apresentar efetividade, como o Dr. Gerson falou, ela deve ser aprovada independente da marca, independente da onde ela vier. Mas qual é os grandes cuidados que a gente tem que ter? Toda a vacina, a maioria das vacinas, basicamente é o seguinte, elas são vírus morto ou vírus atenuado. Sempre quando se inocula esse vírus no indivíduo, podem ter parefeitos. Podem ter parefeitos inclusive para efeitos graves, que nem esses casos que o Dr. Marcelo Matias falou. Inclusive vacinas já amplamente conhecidas, por exemplo, vacina contra H1N1. A gente sabe que um percentual muito pequeno vai ter um parefeito extremamente nocivo, que nem uma síndrome de Guillain-Barré, que uma pessoa para e fica, inclusive, perde os movimentos. Só que isso é muito raro. Então, os benefícios de uma vacina suplantam em muito seus eventuais malefícios. Quer dizer, não tem vacina no tapetão. Não vai chegar uma vacina e dizer, olha, isso aí é porque a pressão política... Não tem. Tem um rito a cumprir. E já que nós estamos falando em tecnologia, nós temos um quadro aqui que ajuda as pessoas a lidarem com a tecnologia, principalmente a que já está disponível dentro de casa, que é com o Carlo Gigel, CEO, né, da Plan, que é uma empresa de tecnologia, especialista em tecnologia. Um minutinho só para uma dica que sempre vale a pena, as dicas do Carlo Gigel. Solta o Carlo aí, por favor. Olá, tudo bem? Eu sou o Carlo Gigel e este é mais um minuto sobre tecnologia. Hoje, o nosso assunto são as chamadas Dark Kitchens. Já ouviu falar? As Dark Kitchens, também conhecidas como restaurantes fantasmas, são estabelecimentos de alimentação que oferecem apenas comida para viagem. Ou seja, elas não têm um espaço para comer no local. E é um negócio apenas de delivery, muito ligado aos serviços de entrega online que usamos hoje em nosso dia a dia. E essa nova tendência tem uma vantagem muito importante: os custos. Sem uma sala de jantar, o custo de operação é menor, pois não há garçons e outras despesas que o restaurante comum teria. Além disso, as Dark Kitchens não têm preocupação com a localização física, podendo estar em áreas de um aluguel baixo e espaços menores.
sem contar com a ideia de compartilhamento de espaços com outros restaurantes, tornando as entregas mais eficientes e econômicas. Com a pandemia, esse formato tem se mostrado muito eficaz para que chefes mantenham seus restaurantes em funcionamento, agora levando seus pratos aos clientes. Interessante a ideia, não é mesmo? Espero que tenham gostado de mais um Minuto sobre Tecnologia e até o próximo programa. Esse é um encontro de grandes médicos. Estamos falando em vacina, vamos falar nos exames que ficaram represados da área da saúde, principalmente a parte de oncologia no Rio Grande do Sul. Que a causa-mortes vai ser o confinamento totalitário de prefeitos e governadores. Tem que botar na conta deles. Bueno, mas nós estamos aqui com um encontro de grandes médicos, né? As maiores lideranças da medicina gaúcha. E quando a gente fala em encontros, a gente lembra de quem? Do Zafari. É ali que os encontros acontecem. Então, solta essa... Ficou fantástica esta propaganda do Zafari, esse filme que fala dos encontros, da onde vem toda esta energia e toda essa qualidade dos produtos Zafari no Rio Grande do Sul. Zafari e os encontros. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Tá bonito mesmo, né? Olha, nós vamos falar um pouquinho dessas outras demandas da saúde, mas assim, parece que já há, ao menos nessa vacina chinesa, um percentual de efeitos colaterais da vacina. Está se falando em torno de 5%. Me parece uma coisa muito alta. Nós chegamos, lembrando que nós tivemos aqui ensaio de vacina para dengue, né? O Brasil fez um ensaio de vacina para dengue e desistiu porque não deu certo a vacina para dengue. Os efeitos colaterais da vacina para dengue era maior do que o que morria de gente... O eventual benefício. O eventual benefício, né? Morria não, o eventual benefício, exatamente. Bom, tem isso também que tem que ser calculado, né? Os efeitos colaterais, o percentual. Aí eu lhe pergunto o seguinte... Tem que obrigar a população a tomar vacina? Porque me parece que quando ela é uma coisa boa, segura, as pessoas não precisam ser obrigadas. Tu não precisa obrigar uma mãe a dar vacina de poliomielite para o filho. Embora seja obrigado, mas as pessoas sabem que aquilo faz bem, que é importante. No ponto de vista do CREMERS, precisa obrigar as pessoas ou nós temos que localizar grupos, aplicar primeiro em alguns grupos, enfim, os grupos de maior risco, os grupos de maior vulnerabilidade. Vamos lá, a política da vacina qual seria? Quem entende, quem sabe a parte técnica pode falar da política da vacina. Vacina para todo mundo ou estratifica essa vacina? Só para ficar bem claro, o CREMERS não tem posição institucional sobre esse assunto. Okay. Né? Nem o CREMERS, nem o CFM pode ter uma posição institucional sobre isso. Essa é uma posição determinada lá pelo Ministério da Saúde, que quem tem que nortear aos demais. Né? Só que atualmente, num país democrático e livre como o Brasil, é muito mais fácil pelo convencimento do que eventualmente fazer uma vacinação compulsória. E principalmente uma vacinação compulsória que a gente não sabe se vai agregar benefício em termos da sociedade, do conjunto da sociedade. Claro que a gente tem algumas questões, algumas vacinas no calendário vacinal que são obrigatórias, que é a vacina da BCG. Todo mundo, se olhar o seu braço direito, vai ver que tem uma marca. A marquinha, ali. Né? E a marca foi colocada por questão para saber da cobertura vacinal. Então, vamos aproveitar aqui. Aquela marca é para mostrar que já teve a vacina? Não, aquela marca é como o cheiro do gás de cozinha. Sim. Aquele cheiro foi colocado ali para saber que as pessoas foram vacinadas. Mas que interessante. Aquela reação no braço ali é colocado ali. É uma reação artificial que se criou para saber da cobertura vacinal no Brasil. Entendi a marca. Carrego há mais de 50 anos essa marca e não sabia por que era assim. Doutor Marcelo... vacina para todo mundo
ou vacina para grupos específicos? Como está dizendo aqui o doutor Eduardo, quem tem que definir isso é o Ministério da Saúde. Mas no seu ponto de vista, a hora que nós tivermos uma vacina devidamente aprovada aí por todos os órgãos competentes, é para todo mundo ou não é para todo mundo? Qual é o seu ponto de vista, doutor? Eu acho que é cedo para dar uma opinião técnica nesse assunto. Eu posso dar, no máximo, uma opinião pessoal e vou concordar com o doutor Eduardo nesse aspecto, que é cedo demais. Vamos por partes. Eu costumo dizer, quando eu vou fazer uma prescrição, que o sonho de qualquer médico era poder prescrever uma medicação que fosse barata, absolutamente eficaz e sem nenhum problema. Todas as medicações têm um custo, um risco e um benefício. Todas. E isso inclui as vacinas. Portanto, a gente só vai conseguir ter uma opinião precisa se é para todos, se é para grupos específicos de risco, se é para grupos de pessoas mais jovens, mais velhas, quando a gente tiver o trabalho final. Então, falta-nos dados para dizer acerca das respectivas eficácias para cada um dos respectivos grupos. E é justamente por isso que as vacinas têm um momento para fazer, né? Se eu pegar na minha área, tem vacinas, por exemplo, HPV, que nenhum de nós aqui, sinto muito, tem idade para fazer, porque a efetividade não é adequada, considerando o potencial benefício e o potencial risco. Então, eu vou jogar a parte científica para o futuro, mas eu já antecipo de antemão que, a não ser que sejam grupos de vulneráveis incapazes de decidir. E aí, o exemplo da BCG é muito positivo. Porque ali a gente tem um vulnerável que não tem idade para tomar uma decisão e vale, por exemplo, para alguns procedimentos que fazem, inclusive hoje em dia se faz vacinas ao nascimento, justamente com o objetivo de proteger um vulnerável que não tem a capacidade de decisão. Mas a minha posição pessoal, e nós já conversamos internamente no sindicato, tende a ser a posição que eu venho a defender publicamente mais tarde, a despeito do resultado, é que o governo não tem poder de pegar um indivíduo e proibir, como foi citado essa semana, dele sair na rua ou fazer qualquer coisa se ele não fizer uso de uma determinada medicação, seja ela qual for. O problema disso é que, travestido de uma boa intenção, que é a intenção de oferecer saúde, a gente pode, na verdade, estar abrindo mão das nossas liberdades mais fundamentais, que inclui a inviolabilidade do nosso próprio corpo para o governo. Então, no meu entender, é uma questão maior. Agora, claro, se for uma vacina 100% segura, gratuita no sentido prático, que vai ser dada pelo governo, for 100% eficaz e tiver zero para efeito, a minha tendência, eu pessoalmente farei. Só para não perder... Mas esse é mais ou menos... Esse é o sonho de consumo, né? 100% fino. Claro. Ser eficaz, não, claro, mas é justamente isso que tem que ser colocado na balança. Entende? Todo o tratamento tem custo, risco e benefício. É isso que tem que ser colocado na balança. E eu acho que é cedo, a gente não tem os trabalhos finais. Entretanto, só para dizer, quando a gente fala em número de parefeitos, os números não são tão importantes, porque os parefeitos, a maioria deles são parefeitos leves. São dores no corpo, leve aumento de temperatura, leve cansaço, nada demais. Tudo isso tem que ser jogado em cima dos potenciais benefícios e a gente não sabe hoje ainda, e é importante que as pessoas que estão nos assistindo saibam, a gente não sabe nem por quanto tempo e se ela gera realmente imunidade em todos os grupos. Então, por isso que é muito precoce. A minha tendência é, vamos tirar o poder exagerado do governo, os poderes exagerados do governo, como regra, não produzem bons resultados e vamos aguardar o resultado dos trabalhos científicos para, em cima disso, mudar a minha opinião, se for necessário. Doutor Gerson, para encerrarmos aqui a rodada da vacina e vamos nas questões do represamento de outras doenças, como a questão oncológica no Rio Grande do Sul, que muita gente está deixando de fazer os exames, de buscar diagnósticos, com medo, muitas vezes, do Covid e outras vezes até hospitais que tiveram que diminuir esse serviço para poder se dedicar ao Covid. Para encerrar a questão da vacina, vamos lá. Só um ponto que eu acho muito importante a gente comentar aqui, que é o ponto médico, no que diz respeito à primeira coisa, nós não estamos numa Disneylândia, não existe vacina, não existe medicamento que não tenha para-efeito. A vacina do sarampo tem para-efeito, sim. A vacina da meningite tem para-efeito, sim. A vacina da varíola tem para-efeito, sim. Todas as vacinas têm para-efeitos. Nós não sabemos quais são os para-efeitos ainda da vacina contra o coronavírus, porque ela não existe ainda. E é isso que está sendo estudado.
Está sendo estudado se ela é segura, se ela tem para-efeitos e se ela tem efetividade, se ela tem eficácia na população. E certo. Aí sim ela vai estar no mercado. Então nós estamos discutindo uma coisa que não existe ainda. Sim. Agora, a vacina do sarampo existe e ela tem para-efeitos. E as pessoas devem fazer? É claro que devem fazer. Elas são obrigadas a fazer? Não, não são obrigadas a fazer. Agora, há um convencimento, as pessoas são convencidas porque é uma coisa importante. É que para a gente conseguir imunidade num grande grupo, para a gente erradicar a varíola, a gente precisou vacinar toda a população, senão a varíola não é erradicada. Para a gente conseguir que a polio no Brasil tenha números muito baixos, a gente precisa vacinar um grande número de crianças, senão a polio vai voltar. Então, a gente precisa ter um contingente populacional vacinado para que isso se consiga. Isso falando em sarampo, varíola, enfim. Agora, na H1N1 ou com o coronavírus, as coisas são um pouquinho diferentes, porque muitas pessoas já têm imunidade, muitas pessoas não desenvolvem doença. Sim. Então, a gente está discutindo uma coisa que ainda não existe. Tá? Mas tem que ser respeitada a autonomia de cada pessoa, tem que ser respeitada a autonomia do médico que prescreve, e aí sim a gente pode usar ou não a vacina. Bom, mas, a princípio, as vacinas são um bem que vem para a sociedade, uma dádiva. Não dá para demonizar a vacina também, não pode demonizar Exatamente. A vacina, porque Exatamente. Há um grupo no mundo, não é só no Brasil, que faz da vacina um vilão, né? Tem gente, não vacine seus filhos, não tem nada a ver. Não, vacinar, ao contrário, a vacina é uma bênção. É uma bênção. E a vacina é uma prevenção. É aquilo que eu falei, vacina, pena que a gente não tem mais vacina para o maior número de pena. E ainda por cima, mais que é uma discussão Essa doença ela tem características imunológicas que nós não conhecemos ainda. Por exemplo, eu não tive nenhum sintoma e, de repente, eu apareci com meu IgG positivo contra o coronavírus. Né? Agora, e na minha família, que tem 2 estudantes de medicina que estão no hospital todo dia, tem a minha esposa que dorme comigo, todos eles fizeram teste e nenhum deles positivou. Então, essas questões imunológicas a gente não conhece. A gente teve os primeiros casos aqui no nosso hospital de familiares que conviveram com os pacientes graves e também não positivaram. Então, questões imunológicas ainda do coronavírus, são ainda muito preliminares, são muito incipientes ainda e, infelizmente, é uma doença que a gente está engatinhando. A gente melhorou muito no tratamento, a gente melhorou muito... Vamos com calma. Eu acho que o grande recado que os senhores estão dando aqui, para quem está em casa nos assistindo, é o seguinte: calma, tranquilo, isso não é para agora, não é para já. Mas não dá para ter muita calma pelo seguinte, tem um jogo pesado no meio disso aí, que é a indústria farmacêutica, para ganhar dinheiro, independentemente de preservar vidas ou não. A indústria farmacêutica internacional, ela joga pesado. Está aí o laboratório Gilead, Milton, desde o começo do mundo. Não dá para se contaminar pelo discurso ideológico. Joga também pesado com as drogas contra o câncer. Né? Joga muito mais pesado com as drogas contra o câncer, que são tratamentos muito mais longos, muito mais prolongados, muito mais caros do que uma dose de vacina. O aspecto então, a indústria farmacêutica joga pesado há muitas décadas. Olha, o aprendizado que eu estou tendo nesse programa hoje é o seguinte: a vacina não é para agora. Essa histeria, essa briga entre governadores, presidentes e tal, deixa os caras batendo boca e, por enquanto, faz o quê? Álcool gel. Álcool, no meu não é nem gel aqui, doutor, no meu é álcool. Máscara, e eu quero aproveitar aqui, presentear vocês com uma máscara da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Esta máscara representa o Outubro Rosa, o trabalho que a Liga Feminina de Combate ao Câncer tem feito. Se o senhor me permite, doutor Eduardo, eu gostaria de dar quem sabe, para sua esposa, enfim, para sua casa.
E vou dar aqui para o Milton, né? O Milton tem a Face Shield, aquela, eu não uso máscara, mas vou dar para minha esposa. Tu leva para a Patrícia, cara. Pô, claro, mas eu não uso máscara. É a máscara da Liga Feminina. Não, mas o Face Shield tu usa porque aqui na Band só entra se tiver de máscara aqui. Não, mas a máscara que eu uso não é essa aqui, eu uso a máscara... Tu usa aquela de soldador, né? Eu uso a máscara... de soldador. Milton bota uma máscara de soldador. Gente, já volto com vocês Liga, aqui. Bonito, hein? Que a Liga, olha que trabalho extraordinário que a Liga está fazendo. A Liga, bacana, né? Agora eu acho que na próxima rodada nós vamos aqui para os encaminhamentos finais, vamos falar sobre o que está represado no câncer, os diagnósticos, os exames, as consultas, o que isso pode acontecer se nós não retomarmos isso. Então, a oportunidade dos nossos presidentes aqui de falarem sobre isso, mas quero, neste momento, aproveitar que nós já estamos encaminhando para o final do programa. O quê? Se tu me mas permite... nós nem botamos as pautas ainda do Revida Flight. Eu hoje preciso falar não falamos com a Lígia Neri, a nossa especialista, doutor Eduardo. Nós temos aqui quadros, o senhor viu o Carlos Guigel. Nós temos um quadro também que ajuda as pessoas a se postarem, a se apresentarem melhor numa relação de emprego. Né? Nesse momento de pandemia, a pandemia agora passa de sanitária para econômica também e a gente procura dar essa contribuição. Por favor, Lígia Neri, qual é a dica de hoje? Olá, eu sou Lígia Neri, especialista em gestão de carreira. Hoje eu gostaria de contar uma história que eu ouvi do meu dentista. Eu gosto de dar os créditos. E uma coisa eu acho muito interessante, que as pessoas sempre conseguem realmente aprender um pouco com isso. Na vida, só existem 2 cadeiras para a gente escolher para sentar. Uma delas é a cadeira de criatura, que são as pessoas que simplesmente reagem com a vida sem nenhum projeto, sem nenhum planejamento. Já o feiticeiro, da outra cadeira, é aquele que está sentado e ao mesmo tempo ele sobe e enxerga também o jogo de cima. Enxerga estrategicamente as suas escolhas, as suas decisões e o ambiente que ele está cercado. E a gente diz uma coisa importante. O feiticeiro é a pessoa que tem o comando. E as criaturas, se escolherem criaturas, sempre vão estar a serviço do projeto dos feiticeiros. Olha, eu recebi quarta-feira uma explicação, digamos assim, da secretária estadual de saúde, a Arita Berman, que fez um papel aí, a nota que vocês deram, boa parte tem a ver pela gestão da Arita também. Mas a preocupação era o seguinte: quantas pessoas, e hoje aí nós estamos praticamente quase 80% das pessoas que tinham exames para fazer não fizeram, ou por medo de ir até o local do exame em função, né, de não se contaminarem, ou porque alguns hospitais tiveram que se dedicar mais à Covid. Não, porque a mídia fez um papel... Olha, assustou as pessoas. Não, mas, então, fica em casa, não sai de casa, proíbe tudo, tranca tudo. Se tu sair de casa, tu vai morrer. O que as pessoas fizeram? Milton, não só que aí o que acontece? O câncer é uma corrida contra o tempo. Ah, pois é. E o cara que deixou de fazer, né, tinha que fazer em março e não fez, isso pode estar correndo. Como é que é a visão de vocês nesse represamento, principalmente nessa doença que é tão rápida, precisa que ela seja diagnosticada com antecedência, doutor Eduardo? Sem dúvida alguma, né? Uma das grandes preocupações, eu trabalho num hospital de grande porte, um hospital universitário aqui de Porto Alegre, é isso. Calcula dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica que 70, 80 mil casos deixaram de ser diagnosticados. 70, 80 mil casos no Brasil? No Brasil inteiro. Quer dizer... Então, o que se calcula com isso? Bem o que o senhor falou, esses casos vão progredir, então de março até agora vão evoluir. Então, quando eles forem ser diagnosticados, não vai ser um diagnóstico precoce, vai ser um diagnóstico muito mais difícil o tratamento. Talvez até tardio. Talvez até tardio, e além de sacrificar o sacrifício pro paciente, vai demandar muito mais do sistema de serviço de saúde. Além do número que se calcula de 70%, 80% das cirurgias eletivas foram represadas desde lá de março. Fora quem perdeu o plano de saúde que vai ter que ir para o SUS, né? Além do que já vai ter uma demanda reprimida no Sistema Único de Saúde,
além desse acréscimo do número de pacientes, se calcula lá 200, 300 mil pessoas que vão migrar para o Sistema Único de Saúde. Hoje, boa parte do Sistema Único de Saúde se dá graças às operadoras aí, que se tem planos de saúde suplementar garante. E uma das que garante, todos nós, ninguém é muito favorável a esses mutirões de saúde, mutirões de diagnóstico, mutirões de cirurgia, porque a gente sabe que isso é só uma operação, como se fosse uma operação tapa-buraco. Mas neste momento, como se deixou de fazer o diagnóstico, talvez seja uma das soluções para diminuir essas filas. Ok. Doutor Marcelo Matias, para considerações finais, aí 1 minuto para que a gente possa manter o tempo aqui do programa. Como é que o Simers está vendo essa questão, doutor? Eu acho que os candidatos de hoje vão ter que pensar com muito carinho nas suas campanhas e nas suas promessas, porque o ano que vem vai mudar um pouco aquilo que sempre ocorreu. Sempre se prometeu muito saúde e sempre se colocou saúde na hora da campanha e não na hora da execução. O ano que vem podem ter certeza, os hospitais vão estar lotados, a necessidade segue crescendo, a despeito da execução ser menor hoje, e, portanto, todos serão cobrados a dar uma condição hospitalar melhor, seja para diagnóstico, seja para tratamentos clínicos, seja para tratamentos cirúrgicos. Nesse sentido, o que nós temos feito é conversar com diversos candidatos nas principais cidades do nosso estado e temos feito questão de chamar a atenção justamente para isso. Vai ser um ano diferente, vai ser um ano atípico, onde a gente vai conseguir associar de maneira negativa a crise econômica que tende a vir com uma necessidade maior de saúde. Portanto, o represamento de hoje saúde vai ter uma importância maior. O represamento de hoje deve acontecer no próximo ano. Muito obrigado, doutor Marcelo Matias, pela sua participação. E também, doutor Gerson, suas considerações finais. Presidente da ANRIGS, doutor Gerson, a ANRIGS também está preocupada com essa questão do represamento, doutor? Muito preocupada, e eu tenho aqui um recado para a população. Não deixe de vir ao seu médico, não deixe de fazer os seus exames, não deixe de fazer a sua cirurgia. Os hospitais hoje, tanto da nossa rede pública quanto da nossa rede privada, em todo o estado, têm fluxos adequados, tem segurança para que os exames sejam feitos. Se você vem ao hospital, se você vem ao consultório, você não vai ter contato com pacientes com Covid. Os pacientes com Covid estão em um outro setor, estão isolados, os fluxos são muito, muito, muito seguros. Portanto, é muito importante que você não deixe para amanhã os seus exames, não deixe o seu diagnóstico de câncer para amanhã, não deixe o tratamento da sua diabetes, o tratamento da sua cardiopatia para amanhã. Faça os seus exames, faça a sua cirurgia neste momento. Nós temos condições hoje, nós estamos com as UTIs com números estabilizados e baixos, inclusive cirurgias de grande porte podem ser feitas. Então, a população tem que entender isso. Obrigado, doutor Gerson Junqueira, presidente da RIGS, doutor Marcelo Matias, doutor Eduardo Trindade, um prazer, engrandeceram o nosso programa. Nesse sábado também nós estamos chegando já perto do meio-dia, infelizmente hoje não vai ter a dica da Cami, a Cami Souza, Alimentação Saudável, porque estouramos o tempo. Mas, Milton, mais um programa que chega ao final, né, faltando tempo, mas... Meneghetti vai ter que aumentar o tempo aqui para 2 horas de programa, faltou tempo. Eu quero agradecer, Lara, os nossos telespectadores, doutor Eduardo Trindade, doutor Marcelo Matias e doutor Gerson. Médico telespectador é aquele que está sempre pronto para restabelecer a sua saúde, a qualidade de vida, porque nós não temos plano B aqui, né? Nós estamos numa passagem, a gente vai embora e não sabe quando vai embora. E o médico está ali permanentemente abrindo mão de convivência com a sua família, muitas vezes colocando a sua vida em risco, como neste momento da pandemia, e muitos que perderam a vida para salvar vidas. Então fica aqui, em nome do programa Live News do Grupo Bandeirantes, a nossa homenagem a todos os médicos profissionais da saúde que estão lutando contra essa experiência inédita que nós estamos vivendo neste momento, que é essa pandemia. Live News fica por aqui, convidando para que você continue ligado conosco aqui na tela da Band. Domingo à noite tem mais um Live News e na próxima semana com nova pauta e novos convidados. Até lá!
talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.